Olá, pessoal. Como combinado, iremos dar continuidade ao conteúdo de demografia. Vamos para a revisão. A aula de hoje nós abordaremos as migrações interregionais e internas no Brasil. Nós vimos na aula passada que essas migrações elas se intensificaram e os fluxos se tornaram exatamente grandes a partir do momento em que houve lá a restrição, né, da imigração lá da Constituição de 1934. E houve até uma proibição da entrada dos imigrantes em 1932, a Constituição de 1934 restringe, e de 37 também. Esse foi um dos motivos, né, mas a gente elencou na aula passada outros motivos que fez com que uma leva de nordestinos fossem para São Paulo, exatamente para trabalhar na cafeicultura e também na atividade industrial, né, que já começava a desapontar. Então, sobre as migrações interregionais, mais uma vez eu repito, me torno até repetitiva, mas é para que vocês fixem bem esse conhecimento, que essas migrações, elas se dão de acordo com os ciclos da economia brasileira, né? Ou seja, a gente vai observar que a economia ela vai ter suas fases, né? E essas migrações internas, elas também seguem essas fases, seguem esses ciclos, né? A partir do momento que há o declínio de uma atividade econômica, né, e a ascensão de outra, a gente observa que a população ela migra exatamente para onde está a dinâmica econômica. Então, é um ponto que nós não podemos esquecer para poder compreender, né, para que a gente tenha a compreensão, né, dessas migrações interregionais. Outro ponto é que o território brasileiro, né, apesar da gente ter valorizado bastante em um dado momento, né, a mão de obra internacional e valorizado entre aspas, porque nós vamos também relembrar da aula passada, né, que houve uma propaganda enganosa, né, que fez com que fluxos de imigrantes viessem para o Brasil, né, exatamente para substituir a mão de obra negra que foi utilizada, que foi escravizada, né? Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz de 1850 e a partir da abolição da escravatura em 1888, a gente observa um grande fluxo de imigrantes. Então, ou seja, todos esses ciclos econômicos, eles sempre necessitou de mão de obra, né? E a gente vai observar que essas migrações interregionais, elas eram relativamente fracas, né, intensificando-se apenas, né, na segunda metade do século XX. Né? E por que elas eram relativamente fracas? Exatamente por motivos que nós já citamos, tanto na aula anterior como agora no início desta aula. Né? O uso da mão de obra escrava e também, né, por ser uma mão de obra, o próprio nome já está dizendo, escrava e gratuita. Então, a gente vai observar que apenas com a abolição da escravatura, né, a mobilidade espacial da população brasileira, né, ela vai aumentar significativamente, uma vez, né, que o trabalhador livre, né, o trabalhador assalariado, o trabalhador livre, ele tem liberdade, né, para se deslocar, né, pelo território. Muito embora essa liberdade ela possa ter várias restrições, né? Inclusive entre essas restrições podemos elencar aí restrições econômicas. Se formos observar como os nordestinos chegavam a São Paulo, eles chegavam a São Paulo através de pau de araras, né? Então a gente vai observar e outra coisa também que eu devo elencar, mas que eu vou já compartilhar o material com vocês, o livro didático de vocês, algo que atrapalhava muito essas migrações interregionais era a questão da gente não ter rodovias, né? O acesso à região sudeste, né, principalmente do nordeste para o sudeste, era bastante precário, né? Ou seja, não existia integração territorial. Então, isso aí dificultou bastante essa questão das migrações interregionais. E só
frisando aqui no texto de vocês, no livro de vocês, é o que eu acabei de falar. Olha aqui onde é que ele elenca, né? A precariedade das estradas que ligavam diversas porções do país era tão grande que muitas vezes saía mais barato comprar escravos na África do que em uma região brasileira. Então, aqui ele coloca, né, que mesmo se utilizando, né, a mão de obra negra, escravizada, né, mesmo assim era mais vantajoso se comprar escravos, né, oriundos do tráfico negreiro do que se comprar dentro do próprio território brasileiro. Né? Então, aqui a gente vai observar que a questão da integração, né, por rodovias ou por ferrovias ou por qualquer outro modal de transporte era bastante deficiente. Né? E a gente vai observar que essa deficiência ela vai ser amenizada apenas com a economia cafeeira. Né? Tanto que a economia cafeeira ela vai contribuir bastante, né, para a industrialização, tendo em vista que as ferrovias e as rodovias, a época, né, que o Brasil se industrializou-se, era exatamente decorrente, né, do comércio do café. Então, a gente vai observar que, como eu tinha falado também para vocês na aula anterior, que as mais numerosas migrações interregionais da história brasileira foram a de populações nordestinas e mineiras para os grandes centros urbanos do Sudeste. A gente vai observar, pessoal, que o nordestino ele construiu o Brasil. Né? A região Sudeste ela foi construída por mão de obra nordestina, Brasília foi construída por mão de obra nordestina, então a gente vai observar, né, a importância desse povo na construção do território brasileiro. Muito embora eles sofram, nós sofremos, né, preconceitos exatamente da população do Sudeste, da população sulista, né, e de várias outras regiões brasileiras. Só continuando aqui, certo? Que aí a gente vai observar, né, que os nordestinos migram ainda para ser absorvido nas fazendas de café. E um dado interessante, né, que o livro de vocês colocam é que em 1950, no final da década de 50, estimulada pela absorção da mão de obra para a construção de Brasília, que eu acabei de falar para vocês, a população nordestina traçou uma nova corrente migratória com destino ao Planalto Central, que na década seguinte tornou-se uma das principais correntes migratórias do país. E aí a gente vai observar na região sul a modernização do espaço agrícola e a concentração fundiária também incrementaram a migração para a região centro-oeste. Ou seja, o centro-oeste brasileiro ele vai receber exatamente um forte fluxo migratório de nordestinos e também de sulistas, exatamente por conta da mecanização e da modernização que já era atribuída à pecuária e à atividade e à agricultura da região sul. E os fatores que contribuíram, né, para a expansão da fronteira agrícola do Sudeste para o Centro-Oeste, e hoje a gente observa, né, que essa expansão ela devasta, né, a floresta amazônica. A gente observa aí essa expansão das fronteiras agrícolas, já a questão da soja e a questão da pecuária já muito presente, né, na Amazônia brasileira. Mas o que facilitou bastante foi a integração, né, a integração do território brasileiro, que se dá com a construção de Brasília, com a construção de rodovias e ferrovias, certo? E aí a gente vai observar que a construção da malha rodoviária integrando as regiões brasileiras, ela foi, né, um dos fatores que contribuíram para a expansão da fronteira agrícola, o desenvolvimento de técnicas de correção de solos lateríticos do cerrado, ou seja, eles começaram a utilizar a ACAL, né, como forma de corrigir, e eles começaram a cultivar e a produzir no cerrado. Inclusive, atualmente, o bioma brasileiro mais impactado, exatamente por conta do agronegócio, a assistência dos agrônomos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, ou seja, orientações técnicas, né, e os financiamentos por parte dos governos estaduais e federais.
aliás, e federal, perdão. E aqui nós temos essa imagem, né? Essa imagem, que é a escultura dos dois guerreiros, que foi feita para homenagear os trabalhadores imigrantes que participaram da construção da cidade. Eles vieram de vários lugares do Brasil em busca de emprego e de melhores condições de vida. Aqui em Brasília, pessoal. Então, vamos dar continuidade. Outro ponto que nós devemos destacar e recapitular, certo, é exatamente a inserção da região norte e centro-oeste no processo produtivo do país. Ela foi planejada, né? Ou seja, a região norte é uma região de grandes vazios demográficos, todos nós sabemos, até mesmo por conta da sua rica hidrografia, né? E o centro-oeste, que era um grande vazio demográfico também. Então, o processo produtivo do país, né, consistia em políticas governamentais com o objetivo de ocupar o interior e estimular a redução das disparidades de desenvolvimento regional. Ora, se a população brasileira atualmente ainda se concentra no sudeste do Brasil, mesmo havendo uma desconcentração, né, exatamente na perspectiva demográfica, e houve também uma desconcentração industrial, mas nós estamos falando aqui da perspectiva demográfica, né, a região norte ainda é um vazio demográfico em muitos de seus territórios, né, e o centro-oeste ele já começou a ser ocupado, mas se comparado com as demais regiões, a gente vai observar, né, que o sudeste ainda congrega, né, o maior percentual da população brasileira. Então, se a população brasileira se concentrava em uma região, logicamente toda a dinâmica econômica, o desenvolvimento social, o desenvolvimento de infraestrutura também, né, se concentrava naquela região. Então, com essa proposta, né, de descentralizar o processo produtivo do país, foram criados órgãos de planejamento. E aqui nós podemos citar a SUDEM, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUDAM. E aí a gente vai observar que eu faço uma provocação para vocês agora, que vocês recapitulem lá na história quais foram os governos federais que ficaram conhecidos pela abertura de rodovias, certo? Não foi só Juscelino Kubitschek, não. Em uma próxima aula, que a gente faça por videoconferência com a participação de vocês, certo? Aí a gente discute essa indagação que eu deixo nesse momento. Né? Então, a construção de grandes rodovias, aí aqui ele cita, né, a rodovia Belém-Brasília, a Transamazônica, que ainda hoje não foi concluída, Cuiabá-Santarém, e a criação de projetos agropecuários e mineração, como o Projeto Carajás, foram medidas adotadas para incorporar a região amazônica ao desenvolvimento nacional. E aí nós vamos observar também, pessoal, que vai haver momentos de instabilidade política, momentos de instabilidade econômica, né, principalmente na década de 80. A década de 80 ela fica conhecida como a década perdida, e aí é interessante, nesse momento da geografia ela se entrelaça bastante com a história, né? Então é importante que a gente saiba, né, o porquê que a década de 80 foi a década perdida, né? Então houve mudanças de comportamento, né, da questão das migrações interregionais no território brasileiro. Porque a crise ela ataca exatamente o setor econômico, o setor produtivo, e as pessoas começam, né, a vivenciar o que nós chamamos de migração de retorno. E também essa questão dessas crises econômicas e essa instabilidade política, né, ela também acaba interiorizando os parques industriais que buscavam, né, força e competiam nos territórios, né, que eles iriam se instalar, né, por incentivos fiscais e mão de obra mais barata. E foi nesse contexto que a gente começou a observar, né, iniciando timidamente na década de 80, a desconcentração industrial da região sudeste. E a gente vai observar exatamente um aumento da industrialização em demais regiões metropolitanas e até em áreas interioranas. E é interessante que a gente observe esse gráfico,
porque o gráfico ele vai exatamente elencar o saldo migratório nas regiões brasileiras. Então, a gente vai observar que nós vamos ter duas grandes regiões de repulsão, né, populacional. A primeira é notória, logo, o Nordeste, e aqui em dois momentos históricos, né? E aqui eu vou ter, né, a região sul, né, que ela também, em um momento histórico, ela vai ser uma região de repulsão populacional. E a gente vai observar, né, que o norte, né, um grande vazio demográfico, a maior região brasileira em extensão territorial, mas um grande vazio demográfico. Né, nós vamos observar aqui a ocupação do centro-oeste, aliás, pessoal do centro-oeste, a grande concentração populacional do sudeste, certo? Isso no período de 1995 e 2000. E aqui de 2005 a 2010, né, o Nordeste, como eu já tinha apontado aqui, continua como uma região de repulsão. O sul do país, ele passa a receber, né, essas migrações, e aí a gente vai observar que o norte continua a receber, né, o norte, o que vai contribuir muito, né, para que as pessoas migrem para o norte. A gente sabe que existiu a questão do ciclo da borracha, né, lá no início das revoluções industriais, né, e também houve a criação da Zona Franca de Manaus. Né, o ciclo da borracha, pessoal, ele se deu, certo? Ou o surto da borracha, assim como vocês podem chamar, no período de 1870 a 1910, né? E que é importante, inclusive, a gente frisar nesses períodos. Então, eu vou até retomar aqui, que eu não tinha grifado para vocês, ó. Quando ele fala aqui da fase da cana-de-açúcar, nos séculos XVI e XVIII, a mineração no século XVIII, né, o surto da borracha de 1870 a 1910, e o café no final do século XIX e início do século XX. Sobre o gráfico, o que é que a gente pode analisar? Dentro desse contexto histórico, desse período de 5 anos, né, de 1995 a 2000, para esse daqui, fazendo essa comparação de 2005 a 2010. A gente vai observar, né, que reduziu a atração de imigrantes nordestinos para São Paulo. Né? Aqui, nesse momento, a gente vai observar, inclusive, a questão da migração de retorno, e a gente observa a migração de retorno no momento atual que nós vivenciamos, né, que antes da gente adentrar a pandemia, já se vivenciava uma crise econômica, né, e com a pandemia se agravou-se essa crise econômica, então nós vimos muito retornando, né, muitos trabalhadores, muitos nordestinos retornando aos seus locais de origem. E aqui ele vai colocar que na década de 80, pela primeira vez na história, o município registrou, São Paulo, né, um saldo migratório negativo. A diferença entre o número de pessoas que saíram e o número de pessoas que entraram entre 1980 e 1991 foi na ordem de 750 mil. Né, outra coisa aí que nós temos que destacar é que houve uma descentralização, né, da cidade de São Paulo para cidades como Rio Preto e Campinas, no mesmo estado. Né? E aí o que eu falei para vocês, né? O restante realizou o que os demógrafos, né, chamam de migração de retorno, voltando para as cidades nordestinas de origem. E ele ainda ressalta que de 1999 a 2004, né, 714 mil nordestinos retornaram à sua região. Essas pessoas trabalharam anos e anos, fizeram seus pés de meia, né, e retornaram à sua cidade de origem. Inclusive, no nosso município, né, nós temos um bairro que ele é marcado pela migração de retorno e marcado também pelo intenso êxodo rural, né, que é o Edson Lobo de Mesquita, que popularmente nós chamamos de Pereiros. Não sei se em Catunda já se tem alguma configuração de bairros nesse sentido, né, porque Catunda é uma cidade ainda bastante nova, né, então não sei se já dá para se configurar, né, alguns bairros que são marcados pelo êxodo rural e pela questão da migração de retorno. E aqui ele, mais uma vez, vai elencar a questão da guerra fiscal, né, nesse processo de descentralização industrial, né, e essa guerra fiscal entre municípios e estados, porque os municípios e os estados queriam, sim, que as empresas se instalassem nesses territórios, porque era geração de renda.
E aí essa guerra fiscal ficou no estado ou no município tentando ofertar, né, mais benefícios para poder aquela empresa se instalar em seus territórios. Logicamente, gerava oportunidade de empregos, né, e dinamizava a economia local. Né? E aí, onde estão os imigrantes atualmente? Agora vamos analisar esse mapa. Pessoal, aqui nós vamos ter dois dados importantes. Aqui nós vamos ter os residentes naturais e aqui nós vamos ter, né, em vermelho, os residentes migrantes. Então, olha o que eu tinha colocado lá para vocês, né, no início da aula. Região Sudeste, né, vai concentrar aqui o maior percentual da população brasileira, né, e o que a gente falou agora há pouco, né, a partir da década de 80, a gente observa nessa desconcentração, tanto industrial como desconcentração também demográfica. Então, o que a gente pode observar aqui, certo, é que o Sudeste ainda continua sendo o principal destino das migrações internas, e aí a gente observa que 18%, se a gente for comparar com as demais regiões, né, região Sul 12,1%, a questão aqui do Centro-Oeste, né, 34,1%, a região Norte 20,7% e o Nordeste, né, 7,4%. E aí a gente vai observar aqui que o Sudeste é também a região que possui o maior número de brasileiros oriundos de outras regiões, recebendo do Nordeste a maior parcela dessa população, certo? Muito embora a gente não consiga visualizar aqui no mapa, porque o mapa ele não detalha, né? Assim, o percentual de nordestinos, o percentual de nortistas, de sulistas, né? Então, a região Centro-Oeste, por sua vez, é a que apresenta o maior percentual de imigrantes nascidos em outras regiões, né? Como a gente visualizou agora há pouco. 34,1% segundo as estimativas do IBGE, né, dos dados de 2012. Então, a questão da criação da SUDENE, da SUDAN, ou seja, a criação dos órgãos de planejamento, né, principalmente a partir da década de 60 nós vivenciávamos a ditadura militar. Aliás, vivenciávamos ainda não, né? A ditadura militar estava prestes a vivenciar, né? Em 1960. Então, na década de 60, para esse 64 a gente já entra na ditadura, né? Aqui ele vai enfatizar a questão dos subsídios governamentais destinados às atividades agropecuárias. Inclusive, na região norte, na época da ditadura, a pecuária foi bastante desenvolvida, né? E levanta-se até a discussão atualmente a questão da devastação, impulsionando o agronegócio e favorecendo a atração da população para o Centro-Oeste. E aí, pessoal, para a gente dar continuidade aqui ao conteúdo, eu vou tentar ser um pouco mais rápida, mas é importante também a gente enfatizar essa leitura complementar. Ela fala da migração interna em tempos de crise no Brasil. E aí eu gostaria de comentar só essa parte aqui, quando ele coloca que o Sudeste deixa de ser um espaço de atração no fluxo migratório interregional, né, de longa distância. Outro dado revelado pelo estudo aponta para a importância da migração de curta distância. Ou seja, como ainda há concentração da dinâmica econômica no Sudeste, em momentos de crise vai ser a região que mais vai sentir nessa crise econômica. Então, as pessoas vivenciam essa onda da migração de retorno e os que ficam lá vivenciam bastante a questão da migração pendular, que já que nós vamos discutir o que é a migração pendular, revisar. Né? A gente observou em momentos anteriores, né, agora há pouco, que houve a desconcentração, né? As pessoas deixaram de viver ou de trabalhar na cidade de São Paulo e passaram a trabalhar ou a viver em Ribeirão Preto, em Campinas, né? Então, as pessoas que fazem esse deslocamento diário, né, nós chamamos isso de migração pendular. Inclusive, esse deslocamento em cidades como São Paulo, né, ocasiona aí grandes problemas, né, porque a gente sabe que a questão do trânsito de São Paulo já é muito caótica
E quanto ao melhoramento de uma infraestrutura de transporte coletivos, né, o Estado, né, e a cidade ainda deixa bastante a desejar. A cidade de São Paulo ainda deixa bastante a desejar. E por que que as pessoas migram? Olha, as pessoas migram ou elas migram de forma espontânea, em busca de melhores condições de vida, né, ou elas migram de forma forçada. Quando a gente fala de migração forçada, a gente está falando de causas políticas, causas naturais, né? Existem inúmeros motivos que fazem com que as pessoas migrem, façam essa migração forçada. Então, nós temos, quando ele fala aqui da questão dos fatores que podem motivar um indivíduo, né, como as causas naturais, ele até coloca aqui a transumância, né? E aqui nessas causas naturais nós podemos também citar a questão de secas, né? Aí nós vamos até citar aqui a questão do agreste, do Nordeste, que as pessoas fazem esse tipo de migração de transumância, né, os trabalhadores, os boia-frias, né, exatamente para a zona da mata. Mas nós vamos chegar até lá. E por busca de melhores condições de vida, né? Porque aí nós temos a saída do homem do campo para a cidade, e da mulher também do campo para a cidade, e a migração pendular, né? Nós sabemos que operários, trabalhadores, eles não conseguem morar próximo aos seus locais de trabalho, a não ser se for bairros operários, né, que já nascem ali em torno da indústria. Mas geralmente esses trabalhadores eles moram em áreas mais abastadas, né, onde a especulação imobiliária ainda não conseguiu inviabilizar que eles comprassem um terreno. Então, eles moram bastante distante dos seus locais de trabalho, muitas vezes, né? Em áreas periféricas. Nós temos o êxodo rural, como eu já disse a vocês, o êxodo rural ele vai se intensificar bastante durante a década de 40 e 50, né, que é exatamente num período onde a gente pode falar da modernização do Brasil, que foi exatamente onde houve um impulso, onde se houve um impulso da industrialização. Aí nós podemos falar de Companhia Siderúrgica Nacional, de fundação de Petrobras, né? Ou seja, era Vargas e o governo de Juscelino Kubitschek. E aqui ele vai fazer um destaque, né, para os pau-de-araras. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara, né? É uma música do Luiz Gonzaga. Os chamados pau-de-arara foram largamente utilizados durante a década de 50 para transportar migrantes ou retirantes do Nordeste. E tem uma outra do Luiz Gonzaga, que inclusive é uma questão de Enem. Essa que eu acabei de cantarolar também faz parte de questão de Enem, mas tem aquela Minha Vida é Andar por Esse País, né? Para ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, também uma música de Gonzaga, que retrata aí as migrações, principalmente as migrações nordestinas, né? Então, o êxodo rural tem muitas consequências para as cidades, né? As consequências é que essa mão de obra não é uma mão de obra especializada, não é uma mão de obra qualificada, então eles ficam desempregados ou eles se submetem ao subemprego. A falta de moradias, moram em locais precários, né, muitas vezes tornam-se até moradores de ruas, né, mas muitas vezes também moram em locais completamente sem infraestrutura, né, em periferias, em favelas. A formação de favelas, como eu acabei de citar, e de bairros operários, que não têm infraestrutura, o desaparecimento dos cinturões verdes, porque as chacras e sítios, né, que o envolve, elas somem devido à especulação imobiliária, a deficiência dos serviços públicos urbanos, como a questão da água potável, água encanada, esgoto, né, coleta de esgoto, coleta de lixo, transporte coletivo, as crises de abastecimento do mercado urbano, também uma consequência, e a marginalidade social. E aqui ele vai citar a delinquência, a mendicância, né, e a prostituição. Aí aqui ele vai falar da transumância, que eu já tinha falado para vocês, que é um movimento migratório reversível, determinado por condições climáticas, ou seja, as condições sazonalidade, e aqui ele vai citar alguns exemplos, né? Ele vai citar os exemplos dos boias frias, os cortadores de cana, né, que eles habitam o agreste e se deslocam durante a estiagem com destino à zona da mata, para a colheita e a moagem da cana-de-açúcar. E
Aí, quando inicia-se o período úmido, eles retornam, né, para suas roças no agreste. E outro exemplo de transumância é encontrado comumente associado à expressão invernarda, né, que é o que ocorre aqui no agreste. Outro exemplo de transumância, como eu estava dizendo há pouco, ocorre em Minas Gerais. O queijo da Serra da Canastra é um produto resultante da transumância do gado, levado ao alto da serra no período invernal, né, da invernarda aqui. Né? No Ceará, com a estiagem prolongada, os pecuaristas do sul do estado chegam a deslocar os seus rebanhos para a Chapada do Araripe, provocando desmatamento da cobertura vegetal para a produção de pastagem. Né? Então, aqui nós temos 3 exemplos aí de transumância, né? Ou seja, eles migram, ficam por um determinado período, depois eles retornam aos seus locais de origem. E o movimento pendular, aqueles movimentos feitos diariamente, ou por estudantes, ou por trabalhadores, certo? E é muito comum nas áreas metropolitanas, nas capitais, né, em cidades de pequeno porte, né, geralmente procuram serviços educacionais, serviços de saúde, né, em cidades de maior porte, ou então migram diariamente para também trabalhar. Então, pessoal, por hoje, né, é isso, certo? A gente se encontra na próxima aula para poder a gente encerrar, certo, essa revisão sobre o conteúdo de demografia. Até mais. Tchau.